E aí, pessoal, boa noite oficialmente. Vamos iniciar hoje a nossa aula de limites com determinações. Basicamente, a aula hoje é só resolução de exercício, tá? A gente vai pegar aqueles limites que parecem não existir, aqueles limites que a gente olha de cara e vê a indeterminação e diz, caramba, não vai sair daqui, mas a gente vai conseguir resolver, tá bom? Eu vou mostrar as diferentes formas que a gente pode se sair de uma determinação. Bom, para dar início, a gente tem esse exemplo, esse exercício, que é para calcular o limite de x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Então, a função não está definida no ponto 2, e aí a gente tem essa indeterminação aqui embaixo. A gente vê que quando a gente substituir o 2, dá um zero. E aí, isso não significa que o limite dessa função não existe. Para isso, a gente vai mexer nela, a gente vai fazer as nossas substituições algébricas, que a gente fez algumas na semana passada já. Tá? Então, para dar início, primeiro nós vamos dividir o polinômio. Se vocês notarem e vocês substituírem 2 no polinômio de cima, vocês vão ver que vai zerar. Eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 4, mais 2, 6, menos 6, 0. Então, zerou. O que isso significa para a gente? Significa que 2 é raiz desse nosso polinômio de cima. Então, eu posso dividir o meu polinômio. Vocês lembram que eu ensinei a vocês como dividir essa forma de dividir o polinômio na semana passada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x menos 2. O 2 é a raiz do nosso polinômio. E aí, quando eu pego esse x ao quadrado e divido por x menos 2, eu coloco x aqui embaixo. E aí eu multiplico x vezes x, x ao quadrado. E aí vocês lembram que a gente traz esse cara para cá com um sinal trocado. Então vai ficar menos x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. E aí eu trago para cá com um sinal trocado também. E aí esse cara anula, e aí eu vou ter x mais 2x. E aí eu vou ter 3x. E eu desço o menos 6. E aí eu vou pegar agora e trabalhar com esse 3x menos 6 e dividir por x menos 2. E aí, de cara, a gente pode colocar o 3. Quando eu multiplico 3 vezes x, eu tenho 3x. E eu trago para cá com o sinal trocado. E aí fica menos 3x. 3 vezes menos 2 é menos 6. E aí, quando eu trago para cá, tá mais 6. Deu zero, a gente não tem resto. E aí a gente pode concluir que o nosso polinômio x ao quadrado mais x menos 6, ele é a mesma coisa que eu escrever como sendo x menos 2 vezes x mais 3. Ok? Com o tempo, quando vocês forem fazendo várias divisões de polinômio, isso vai ficar bem simples, bem automático para vocês. E aí eu posso reescrever agora. Em vez de escrever esse limite dessa forma, eu vou escrever o limite dessa forma. Porque aí agora vocês observam que eu consigo eliminar esse cara aqui de baixo que estava sendo a nossa pedra no sapato. Então, quando eu arranco, quando eu corto, elimino, anulo x menos 2 com x menos 2, eu vou ter que esse limite, ele é a mesma coisa que eu calcular o limite de x mais 3 quando x tende a 2. E aí eu não tenho nenhum problema mais quanto à substituição, e eu posso colocar o 2 onde tem o x, e aí eu vou encontrar o valor desse limite como sendo igual a 5. Ok? Tudo bem, né? Vamos lá. O segundo exercício... Opa, não, desculpa. Passou um slidezinho aqui. Então, a gente sempre conclui colocando que o limite de tal função, que é aquela que a gente começou inicialmente, x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2, é igual a 5. A gente pode até separar, fazer o cálculo separado durante o andamento do cálculo, mas é importante, é interessante que no final a gente faça essa conclusão, pega o limite que a gente queria calcular e iguala com o valor dele. É bem interessante na questão de organização matemática, tá? E aí, vamos fazer agora o segundo exercício. Novamente, a gente tem o caso de um polinômio dividindo o outro. Calcule
o limite de t ao quadrado menos 9 sobre 2t ao quadrado mais 7t mais 3. Então, vamos tentar substituir o 3 para ver o que dá? Vamos tentar. Se eu colocar o menos 3, aliás, t tendendo a menos 3, tá, gente? Desculpa. Se eu pegar esse menos 3 e substituir aqui em cima, eu vou ter menos 3 ao quadrado, então eu vou ter 9 menos 9. Eu tenho um zero em cima. Isso é determinação? Isso não é. Simplesmente zero dividido por alguma coisa é zero. Mas vamos ver embaixo? Vamos ver. Eu tenho 2 vezes menos 3 ao quadrado. Então, eu tenho 9 vezes 2, eu tenho 18. E aí, eu tenho 18 mais 3, eu tenho 21. E aí, eu tenho 7 vezes menos 3. Então, eu tenho menos 21 aqui. Então, eu tenho 21 menos 21. Então, tá o zero embaixo. Então, tem a determinação. Só que, ao mesmo tempo, a gente está vendo que esse menos 3, ele é raiz do meu polinômio aqui embaixo. Então, eu posso dividir esse cara. Concorda? O que a gente pode fazer? Pode pegar o 2t ao quadrado mais 7t mais 3 e dividir por t mais 3. Por que agora é mais? Porque aquele menos que tinha é da própria definição. Então, como eu tenho aqui menos 3, nesse caso aqui, vai ter um jogo de sinal e vai ficar t mais 3. Ok? Sempre se atentem a isso. E aí, agora eu faço 2t ao quadrado dividido por t mais 3, eu coloco 2t. 2t vezes t, 2t ao quadrado. Volta para cá, invertendo o sinal. Então, fica menos 2t ao quadrado. 2t vezes 3, eu tenho 6t. Vem para cá como sendo menos 6t. Então, vai sobrar para a gente apenas t e a gente desce o mais 3. Gente, tem um erro aqui no slide, que aqui é para ser mais 3, tá? Eu vou colocar aqui, tentar arrumar esse mais aqui. Pronto. Ai, meu Deus, ficou horrível. Espera aí. Pronto. Aqui é um mais, tá? Desculpem aí, tem um erro no slide. T mais 3. E aí, t mais 3 para dividir por t mais 3 não precisa de muita adivinhação. A gente só coloca 1, não é mesmo? E aí, quando eu fizer 1 vezes esse cara, é só eu trazer e inverter no sinal. Vai ficar menos t menos 3. E aí, o nosso resto é zero. E aí, nesse caso, a gente pode concluir que o nosso polinômio 2t ao quadrado mais 7t mais 3, ele é a mesma coisa que eu escrever como sendo t mais 3 vezes 2t mais 1. Ok? Nenhum segredo na divisão de polinômios, né? E aí, nosso cara de cima, a gente pode mexer nele também. Afinal, é somente mexendo no cara de cima que a gente vai conseguir eliminar essa indeterminação. Por quê, Andressa? Porque a nossa intenção não seria cortar? É cortar alguma coisa, de modo que a indeterminação suma. E aí, se eu mexer apenas embaixo e deixar em cima como está, eu não vou ter como anular nada. Mas aí, quando eu pego o meu t ao quadrado menos 9, na aula passada, eu mostrei a vocês que isso aqui é a mesma coisa que eu escrever como sendo t mais 3 vezes t menos 3. Se vocês não lembrarem, ou quem não estava na aula passada, abre aí a aula 2, que eu fiz uma questão parecida, e eu explico por que essa diferença de quadrados é igual a isso aqui. Tá ok? E a gente pode reescrever o nosso limite. Esse limite é a mesma coisa que esse limite, sendo de t mais 3 vezes t menos 3 sobre t mais 3 vezes 2t mais 1, quando t tende a menos 3. E aí vocês estão vendo de cara já que a gente tem o que cortar. A gente pode eliminar os nossos t mais 3, não é isso? E aí, fazendo isso, vai sobrar o nosso limite de t menos 3 sobre 2t mais 1, quando t tende a menos 3. E aí pode substituir o menos 3 à vontade, que não vai ter nenhum problema, tá? E aí, quando faz substituição do valor de t, a gente encontra que esse limite é igual a 6 sobre 5. Então, somente para concluir,
o limite dessa função, quando t tende a menos 3, é igual a 6 sobre 5. Ok? Nenhum problema, né? Vamos começar a mexer um pouquinho aqui agora na coisa. Muito interessante. Nessa aula, minha gente, a gente está vendo vários exercícios de várias maneiras como o cálculo de limites pode aparecer, tá? E aí uma delas é simplesmente você não fazer cálculo algum, é você analisar o limite de acordo com o gráfico. E aí é exatamente isso que nós vamos fazer nessa questão agora, que é para a função f, cujo gráfico é dado abaixo, determine se existir. Caso não exista, justifique. Então, o nosso gráfico é esse cara aqui, e o que a gente quer determinar são esses limites aqui, ok? Vocês querem que eu amplie um pouquinho o gráfico ou dá para ver assim, dá para analisar assim? Alguém diga sim ou não, por favor, no chat. Tá, ok. Pronto. Então, o primeiro limite que a gente quer é o limite da função quando x tende a 2. Então, vamos analisar aqui. O nosso 2 está aqui, ok? E a gente vai analisar ele, o limite quando tende a 2, ele não especificou se é pela direita ou se é pela esquerda. Então, o que nós vamos fazer é analisar os dois para concluir se são iguais e se o valor desse limite existe ou se não existe, ok? Então, vamos lá. Quando eu analiso aqui o ponto 2, o limite quando o x tende pela esquerda, ó, a minha curva está levando para 2, ok? E quando eu faço pela direita, tá meio apertadinho aqui, mas vocês veem ó, que a curva também está levando para 2. Conseguiram ver ou querem que eu faça as retinhas, como sempre? Dá para ver assim, né? Para não ficar muita reta na história. Então, como os dois limites, tanto pela esquerda como pela direita, estão indo para 2, então eu posso dizer que o limite da minha função, quando x tende a 2, é 2, ok? O segundo aqui, ele pede o limite da função quando x tende a 3 pela esquerda. Então, ele especificou pela esquerda. Então, o meu 3 está aqui. E quando o meu limite é com x tendendo a ele pela esquerda, a minha função ela está indo para 1. Tá ok aqui, né? Está indo para 1. Então, o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda é 1. Ok? No nosso terceiro caso, ele está pedindo o limite de f de x com x tendendo a 3 agora pela direita. Então, vamos aqui. Aqui eu tenho 3. E quando o meu limite é tendendo pela direita dele, a minha função está indo para onde? Para o 4. Ok? Tá dando para entender assim? Ou querem que eu faça as retinhas como sempre? Como a gente tem sempre fazendo. Se quiserem as retinhas, eu faço as retinhas. Então, como vocês viram, o limite de f de x, quando x tende a 3 pela direita, está indo para 4, ok? E aí agora, olha só que interessante, está perguntando o limite de f de x quando x tende a 3 apenas. E aí a gente já viu isso na aula passada. O limite dele pela esquerda está dando 1, pela direita está dando 4. Então, se os limites laterais são diferentes, o que isso significa? Significa que o limite naquele ponto não existe. E a justificativa é exatamente essa, porque os limites laterais de x tendendo a 3 são diferentes. Então, o limite de x tendendo a 3 não existe, ok? Só que aí agora ele pergunta uma coisa que não é limite. Ele pergunta f de 3. Então, ele pergunta apenas a função no ponto 3. Quando a gente analisa aqui o gráfico, aqui a gente tem um ponto aberto, foi por onde a gente analisou o limite esquerdo, de lateral esquerdo, aliás, e aqui também temos outro ponto aberto, quando a gente analisou o limite lateral direito. E aqui a gente tem um ponto fechado. Então, isso significa que quando x é 3, a imagem da minha função é 3. Ok? Todo mundo entendeu isso? Então, a gente fechou aqui, a gente respondeu todas as perguntas
a partir do nosso gráfico, tá? Vamos fazer outra. Para a função g, cujo gráfico é abaixo, determine se existir, caso não exista, justifique. Então, esse é o nosso gráfico. E aí ele quer agora uma porção de coisas agora. A primeira coisa que ele quer é o limite de g de t quando t tende a zero pela esquerda. Então, vamos olhar. Aqui eu tenho zero. E aí, quando eu estou analisando a minha função, quando estou analisando a minha curva com limite tendendo a zero pela esquerda, a minha função está indo para onde? Está indo para menos 1. Todo mundo concorda comigo, não concorda? Pela esquerda do zero, está indo para menos 1 a minha função. Então, a gente já sabe que o limite de g de t, quando t tende a zero pela esquerda, é menos 1. Ele agora pede quando t tende a zero pela direita. Então, vamos lá de novo. Aqui está o zero. Quando a gente analisa aqui pela direita do zero, a minha função está descendo aqui para o menos 2. Então, o limite quando t tende a zero pela direita é menos 2. E aí agora ele pergunta o limite da função quando t tende a zero. E aí todo mundo já sabe o porquê que não existe esse limite, né? Porque os limites laterais são diferentes. Aí ele pergunta agora o limite da função, desculpa, tem outro erro aqui, gente, aqui é g de t, tá? Não é t de t, não, é g de t. Desculpem aí. Quando t tende a 2 pela esquerda. Então, vamos olhar a função. Tendendo a 2 pela esquerda. Então, a minha função está indo para 2. Então, o limite da função quando t tende a 2 pela esquerda é 2. Agora, o limite da função quando t tende a 2 pela direita. Vamos lá. Pela direita, a minha curva não está tocando porque é um ponto aberto. Mas a minha curva, ela está morrendo aqui, vamos dizer assim, bem popular. A minha curva está morrendo aqui. O que isso significa? Que é zero na minha imagem, não é isso mesmo? Quando eu tenho uma função que ela toca no eixo x, no caso aqui, no eixo t, isso significa que no eixo y, ela é zero. Aqui não está tocando porque é um ponto aberto no meu 2, tá? Mas quando o limite da função está indo para 2 pela direita, a função está morrendo aqui. Então, significa que está indo para zero, ok? Então, limite da função quando t tende a 2 pela direita igual a zero. E aí, ele pergunta também para o 2. Andressa, qual é o limite dessa função quando t tende a 2? Bom, limites laterais diferentes, então não existe, né? O que a gente pode fazer quanto a isso? Não existe. E aí ele pergunta agora o g de 2, o valor da função quando t é 2. E aí, novamente, a gente vai analisar... Opa, misericórdia, fui dar o zoom e passei foi o slide. Pronto. A gente vai analisar agora o ponto fechado. Então, a gente tem aqui um ponto aberto, mas o nosso ponto fechado está aqui. Isso significa que a função, quando t é igual a 2, ela vale 1. Ok? Todo mundo pegou isso, né? Então, o nosso g de 2 é igual a 1. E aí, agora, ele pergunta o limite da função quando t tende a 4. E aí, olhando aqui o nosso 4, pela esquerda está indo para 3 e pela direita também está indo para 3. Então, o limite da nossa função, quando t tende a 4, é 3. Ok? Todo mundo entendeu até aí, né? A gente pode passar para outra parte de outros meios que aparece esse tipo de questão? Bom, vamos lá. Calcule o limite de h menos 5 ao quadrado menos 25 sobre h
quando H tende a zero. E aí, a gente fica mudando, assim, a nomenclatura. Professora, Oi? Valéria falou no chat, a senhora não viu, ela pediu para repetir a segunda, só que fazendo as retas para visualizar melhor. Ah, desculpa, é que meu chat não tá carregando muito bem aqui. Nossa senhora, eu acho que deve ser minha internet. Ah, tava o mais mensagens embaixo e eu aqui lerdando não abri. Desculpa, tá, Valéria? Obrigada, Leo. Então vamos lá, vamos voltar. Só que aí eu não vou ampliar, tá? Porque se eu ampliar, vai ficar naquele vai, naquele volta. Eu vou fazer aqui só nele pequenininho, tá? Vamos tentar fazer bem rapidinho para não perder muito tempo na nossa aula. Ó, ele pergunta o valor do limite da função quando t tende a zero pela esquerda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, no zero pela esquerda e vou levar até a curva. E a minha curva, ela está indo para menos 1. Todo mundo consegue ver isso, né? Então, o valor do meu limite é menos 1. É a 4 mesmo. Ah, é a letra 4. Nossa, achei que era o exercício 4. Melhor ainda, facilita a minha vida. Pronto. Então, vamos lá. Volta tudo aqui. Ela quer o 4. O limite de t, de g de t, quando t tende a 2 pela esquerda. Tá bom. Então, quando t tende a 2 pela esquerda, o que a gente tem? Não tem nenhum segredo. É porque o que está envolvendo muito aí é a questão das retas estarem bem juntinhas. Aí faz parecer que está pegando uma na outra, mas não é isso. Basicamente, é aquela mesma ideia. A gente procura um x aqui muito próximo do no 2. E aí, ó, a gente leva ele até a curva. Ah, mas Andressa, ele passou aqui no ponto, ele pegou na curva muito antes. Não... A questão é, a gente não tem como ampliar aqui bem muito para ver a diferença milimétrica, tá? Mas a função, quando a reta pega na função, a gente tem que ver não onde a reta para, mas onde a função está levando ela. Nesse caso, a função está indo para o meu 2. Aqui eu peguei a reta, o mais próximo que eu consegui, e estou levando para a função, para a curva, e está tendendo aqui para o 2, tá? Quando eu fecho aqui, ai meu Deus, muito reto, tá no 2. Ok? É só isso, Valéria, tá? Tem mais algum problema? Pronto. Que bom. Então, agora a gente pode prosseguir. Tá bom, vou refazer a 5. Ó, gente, só vou dizer uma coisa para vocês. Não se atentem muito a esses pequenos detalhes, porque, como é que eu posso dizer? Tem muitos exercícios ainda durante a aula e vocês vão conseguir pegar com a força do hábito, tá? Isso aqui é prática, é você fazer bastante que você já pega na prática. Esse aqui é o 5, Felipe, deixa eu olhar aqui qual é o 5. Ah, tá, já entendi. Vamos lá, nesse aqui a gente não faz reta, tá, Felipe? Vamos fazer o seguinte. O que a gente entende por uma raiz e uma função? Tentando explicar a vocês do melhor jeito. A raiz de uma função, esqueçam o gráfico aqui. Caso vai querer explicar? Não? Tá, alarme falso. Esqueçam essa função que a gente tem. Imagine isso aqui, Felipe. Eu tenho aqui um eixo Y e tenho aqui um eixo X, certo? Quando eu tiver um ponto X que está tocando no meu eixo... Ah, meu Deus, era para ser outra cor. Está tocando no meu eixo, bem aqui, digamos um ponto X. O que significa para a gente quando toca no meu eixo? Significa que a imagem dele aqui é zero, ok? Isso é par ordenado. Então, eu tenho aqui, nesse meu par ordenado aqui, eu tenho o quê? Eu tenho X e zero. Dá para todo mundo ver o amarelinho, que eu preciso trocar a cor. Então, quando você olha para esse gráfico dessa função, que você vê que a minha curva está morrendo aqui no 2,
não está tocando no meu 2 porque é um ponto aberto. Mas quando está chegando muito próximo do meu 2, o valor do limite dela está indo para zero. Ok? A imagem é zero porque a função leva para o zero. Não é que a função leva para o zero, Felipe. Você está levando muito essa questão do zero. A questão é, quando uma curva toca em um determinado eixo, por exemplo, no eixo X, o valor de Y é zero. Você sabe disso. Entende? Quando um ponto toca no meu eixo X em Y, ele é zero. A ideia é justamente essa. Você está se atentando muito para o zero, para o valor do zero, e não está entendendo a coisa. Entendeu? Graças a Deus, minha Nossa Senhora. Pronto, então eu acho que a gente pode coisar aqui. Eu tentei explicar da melhor maneira a você e acabei bagunçando tudo. Podemos continuar, né? Mais algum problema com essa questão? Eu acho que não. Né? Então, ok. Carlos está digitando. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Essa aqui é bem mais simples. Não envolve gráfico, não mexe a cabeça de ninguém, tá? É para calcular o limite de h menos 5 ao quadrado menos 25 sobre h, quando h tende a zero. Então, de cara, a gente tem um zero aqui embaixo. Então, a gente precisa tirar esse h daqui. Tá ok? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir esse cara. Como é que nós vamos abrir esse cara? A gente vai fazer o seguinte, h menos 5 ao quadrado, um produto notável, é igual a h ao quadrado menos 10h mais 25. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Foi o que a gente fez agora. Tá ok? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever esse limite. Então, esse cara aqui é agora escrito como sendo o limite de h ao quadrado menos 10h mais 25 menos 25 sobre h, quando h tende a zero. E aí, tirando o 25, a gente teve isso aqui. Tá, mas Andressa, você rodou, você fez um monte de coisa e não tirou a determinação ainda. O zero continua embaixo. Vamos mexer mais. O que a gente poderia fazer para retirar esse H daqui de baixo? Notem que todos os nossos caras aqui em cima, eles têm H. Então, eu posso basicamente colocar o H em evidência. Porque aí eu vou ter como eliminar esse H. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Colocando o H em evidência aqui, o que a gente vai ter? Vai ter H vezes H menos 10 sobre H. Todo mundo entendeu isso, né? Eu só coloquei o H em evidência e mudei o jeito da escrita. E aí agora eu posso cortar esse H com esse H. E vai sobrar o limite de H menos 10 quando H tende a zero. Se H é zero, então o valor do nosso limite é menos 10. Ok? Então, só para concluir aqui, o limite dessa função, quando H tende a zero, é igual a menos 10. Todo mundo entendeu isso, né? Só colocou em evidência, não teve nenhum segredo.